Você atende pacientes com dores de cabeça no período menstrual? Quer saber um pouco mais de possibilidades da origem emocional desse sintoma? Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou idealizador do curso Origens, onde eu falo sobre a origem emocional de muitos dos nossos sintomas físicos do corpo. E agora vamos falar um pouco sobre esse sintoma que atinge muitas mulheres no consultório, muitas vêm falando desses problemas de dores de cabeça e às vezes acabam não conseguindo saber qual é o motivo desse sintoma aparecer. Claro que a gente tem várias possibilidades e nada do que eu falo aqui vai impedir ou vai alterar alguma coisa do fato de você buscar uma consulta para identificar esse padrão. Então aqui eu falo sobre possibilidades de esse pessoa que tem a dor de cabeça, que pode às vezes identificar esse padrão, mas buscar às vezes uma orientação médica ou profissional. E para você como terapeuta é uma ferramenta a mais para você conseguir abordar o teu cliente para analisar se faz sentido ou não essas possibilidades. Quando a gente fala de dor de cabeça, um dos padrões que acomete frequentemente é o contexto de desvalorização, incapacidade intelectual. Mas por que, Ivan? O que tem a ver isso? Quando a gente está racionalizando, quando a gente está tentando buscar soluções para achar uma solução para um problema, resolver algo que está acontecendo, a gente gera tensões nessa região, muita região frontal, esfenoidal. Então essa musculatura entra em tensão porque a gente está pensando, racionalizando para achar uma saída, achar nossas razões para relação a algum problema ou achar soluções para aquilo que eu estou vivendo. Então, quando uma mulher, por exemplo, está vivendo uma situação onde que ela está sem achar soluções, ou que ela se sentiu mesmo desvalorizada, tu é uma burra mesmo, por que tu fez essa burrada, esse problema aí que você arrumou na tua vida, ou se não consegue achar uma solução para sair daquela situação que está vivendo, geralmente gera tensões na região de crânio, né? E isso pode acontecer tanto na fase de estresse, enquanto eu estou tenso, pensando, quanto às vezes numa situação pós-estresse, quando eu saio daquele conflito. Mas geralmente as dores tensas nessa região vêm na fase onde que eu estou no estresse, quando eu estou tentando pensar uma saída para aquele problema. E isso pode acontecer por que no período menstrual, então? É porque aquele período ele remete a uma fase incômoda para algumas mulheres. Então, enquanto eu vivo aquela situação como ruim, como tensa, no momento de período menstrual, eu posso gerar, então, um sintoma. Mas, geralmente, a período menstrual é sempre uma reativação. Então, não é porque toda menstruação é um problema, mas porque em algum momento foi. Então, por exemplo, mulheres que possam ter sido desvalorizadas no contexto menstrual, elas podem ter o contexto de que cada vez que ela menstrua, ela entra de novo um sentido de desvalorização, ela reativa a lembrança daquela primeira vez. Porque quando nós vivemos o estresse, a gente grava os 5 sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então vamos dizer que na primeira menstruação ela não estava preparada, ela não sabia o que era menstruar muito bem, ou ela estava com uma roupa onde transpareceu aquele sangramento. E aí as pessoas no colégio começaram a dar risada, tiraram um sarro e falaram alguma coisa para aquela mulher. E isso gerou uma desvalorização para ela. E esse fato de desvalorização, cada vez que eu menstruo, o cérebro reativa esse sentido de desvalorização inicial que ela possa ter vivido naquele momento. Mas nem sempre somente isso, porque às vezes acontece um sentido onde uma adolescente pode engravidar e engravidando ela possa ser desvalorizada pelo pai, pela mãe. Então é uma burra mesmo, por que tu não usou preservativo? Por que você não cuidou? Por que você fez isso? E esse sentido de julgamento dos outros, desvalorização dos outros, pode sim ficar gravado como o fato de que quando eu não menstruei, eu fui desvalorizada. E não necessariamente essa mulher possa ter engravidado, como ela pode ter trazido na história da família. Quando a gente traz no transgeracional, ou seja, quando nossos avós passaram por isso, nossos pais passaram por isso, ou mesmo quando eu estava na barriga da minha mãe, a minha mãe engravidou antes do casamento e ela foi julgada, o fato de eu ter começado a ter relações sexuais
e em algum momento atrasou a menstruação, ou eu tenho insegurança da possibilidade de engravidar e ser julgada como minha mãe, como minha avó foi julgada anteriormente, posso trazer uma tensão enquanto a menstruação não chega. Então, nesse momento, era para menstruar hoje e não veio, eu posso ter uma tensão, a mulher pode ter uma tensão muscular nesse sentido de preocupação. E daí, quando menstrua, eu relaxo, eu saio daquela situação de estresse. Então, isso poderia ser um sentido de uma tensão antes da menstruação. Mas nós temos dores após menstruar quando às vezes tem uma situação de medo. Nós chamamos de medo frontal. Medo frontal é quando eu fui pego de surpresa a uma situação que eu não estava esperando. Principalmente com mulheres que às vezes não sabem o que é a menstruação. E quando tem a primeira menstruação se assustam, porque elas estão sangrando. Então isso representa um perigo. Se eu estou sangrando, alguma coisa de errado está acontecendo comigo. E antigamente era muito frequente os pais não explicarem para as mulheres o que era menstruar. Então ficava naquela sensação de menstruei, agora eu não tenho irmã mais velha para conversar, eu não tenho tias para conversar, e eu tenho medo de contar para o meu pai e para a minha mãe, eu não sei o que está acontecendo comigo, e isso pode gerar sim uma sensação de medo antecipativo. É o medo do pior que possa vir a acontecer comigo. E essa insegurança pode gerar um medo ali para aquela mulher naquele momento do sangramento. Então para ela ficou gravado que sangrar é um perigo. Então, cada vez depois que ela sabe, depois que explicam para ela, mas se ficou gravado essa informação no inconsciente, cada vez que menstrua novamente, o cérebro linka de novo que menstruar não é bom. Menstruar é perigoso. Por mais que hoje eu não veja mais como um perigo, mas se já ficou gravado, enquanto está gravado esse processo, a tendência de os sintomas sempre ficar retornando baseado naquele primeiro processo que aconteceu. Ou se aquela mulher possa ter vivido uma situação de ter caído de bunda, às vezes quando criança, 5 anos de idade, ou se machucou de alguma forma e sangrou na região próxima ali, ou mesmo vaginal, ou próximo à região vaginal. Então a sensação de que ela viu aquele sangue e ficou com medo daquela situação. E não necessariamente era um sangue vinculado a uma menstruação. Mas cada vez que ela agora começa a menstruar, ela relembra aquele perigo que ela viveu naquele momento da infância, uma insegurança. E não estou dizendo que relembrar significa, eu lembrei agora que eu vivi aquilo na infância. Aquela lembrança pode ser no inconsciente. Ela não traz à tona aquilo que ela viveu, às vezes ela nem lembra daquilo que ela viveu e pode então reativar esse processo de sintoma. Um outro padrão que pode acontecer é de uma situação realmente de abuso sexual, onde que esse abuso causa um sangramento. Ou uma primeira relação sexual que houve um sangramento e eu fiquei insegura com aquilo. Ou fiquei me sentindo culpada por ter tido aquela relação sexual antes do casamento e me senti incomodada com relação àquela situação, me senti suja com relação àquele toque, aquele abuso. E a partir daí, às vezes eu posso ter uma sensação de que o medo ao sangramento, de novo, porque o primeiro sangramento foi devido a um abuso, o primeiro sangramento foi devido a uma relação sexual que eu não deveria, eu me senti pecadora por causa daquela relação. E eu posso traduzir isso para que cada vez que eu menstruo, eu reative aquela lembrança no inconsciente daquele primeiro processo que eu vivi. Então, como eu falei, são possibilidades, não quer dizer que você vai ter tudo esse processo, o teu cliente vai ter todos esses processos, mas é bom conversar para observar a possibilidade que possa estar vindo nesse processo de sangramento, está vindo nesse processo de dor de cabeça no período menstrual. E muitas vezes essa relação de eu me sentir suja com relação ao aquele sangrar em um determinado momento pode trazer um vínculo que cada vez que eu menstruo eu tenho uma sensação de sujeira. Eu tenho uma sensação que é sujo esse sangue aqui, eu me sinto suja, eu me sinto incomodado, eu tenho que tomar banho várias vezes ao dia e tenho a dor de cabeça e tenho a sensação às vezes de sujeira. Claro que também não necessariamente dessa mulher, mas ela pode ter trazido alguma coisa dos ancestrais de algumas mulheres que possam ter sido abusadas, que podem ter tido relações sexuais indigestas, desagradáveis, foram incômodas, abusivas, ou mesmo abortos. O aborto é um sangramento, não é? Então aquele sangramento foi frustrante.
seja porque foi por uma relação de perda e eu me senti incapaz de poder ter evitado aquela perda. Então, minha avó, por exemplo, teve um aborto e se frustrou com aquilo. Quando essa mulher traz essa informação de preocupação, de um medo inconsciente com relação a isso, ela pode trazer, cada vez que sangra, uma reativação daquela leitura do que aconteceu lá com a minha avó, com a sua avó, com a avó do paciente. Ou uma sensação de um aborto induzido, porque entrou uma relação de alguém me forçou a provocar aquele aborto e eu sangrei, eu tive aquela perda daquele feto, ou eu mesma fiz, mas depois me culpei por aquela situação, e a cada vez que há o sangramento, o cérebro vai reativar aquela lembrança daquele momento específico que foi incômodo, que foi aquele sangrar que não foi agradável, foi aquele sangrar que foi incômodo por N motivos. E ou, de novo, não necessariamente dessa mulher, mas às vezes de uma mulher da história da família. E essa relação de aborto pode reativar quando a mulher então traz da herança familiar, mas na sua vida ela toma uma pílula no dia seguinte ou atrasa a menstruação após uma relação sexual com o parceiro, então que ela cria uma sensação de insegurança, ou mesmo simplesmente porque uma gravidez não veio num bom momento, porque eu queria esperar mais um ano, eu queria esperar mais 6 meses, era uma época que a gente não estava bem financeiramente, então eu tive uma preocupação em engravidar nesse momento, então isso tudo pode trazer uma relação de insegurança. Então essas inseguranças podem ver de diferentes maneiras, como vocês estão vendo, também com relação a uma sensação de medo ao parto. Então se parto é perigo, por consequência engravidar se torna um problema, um alerta, um perigo, porque eu tenho medo de morrer no parto, porque eu já tive uma gestação e eu tive um problema no parto e foi tenso, eu tive muitas dores. Então, isso pode trazer para essa mulher uma sensação de insegurança com relação ao parto e, por consequência, a engravidar. Eu posso querer sempre estar fugindo do perigo de engravidar. E esse fugir do perigo de engravidar, de novo, não necessariamente é consciente, porque por mais que eu tive o filho já, às vezes eu quero ter outro filho. Às vezes eu quero, mas não sei se eu quero. Às vezes eu quero, mas eu freio, eu adio um pouco esse tempo. Às vezes eu posso ter um medo inconsciente, porque eu idealizo, mas não consigo, às vezes até mesmo engravidar. E aí cada menstruação tem uma ativação de um alerta, de um perigo de eu entrar numa gravidez e eu ter um perigo no parto novamente. E criar uma sensação de tensão muscular ou mesmo de dor. Quando eu sangro, ufa, não estou grávida, então eu relaxo. De novo com o contexto, que pode ser algo real mesmo dessa pessoa, que ela está vivendo aquele medo, ou ela simplesmente traz o medo. Então, às vezes eu atendo pacientes que às vezes estão lá com 35 anos de idade, às vezes adiam ainda 10 anos de casado, 15 anos de casado, e ficam adiando o casamento, colocam outras possibilidades antes da gravidez, antes de ter um filho, porque inconscientemente não é algo que ela idealiza assim, não quero ter filho, mas lá no inconsciente talvez tenha alguma coisa que cutuca nesse freio, que eu vou deixar para depois, vou esperar mais um pouco, e pode trazer um freio inconsciente. E isso é uma das coisas que a gente avalia principalmente no paciente quando ela chega. Se, por exemplo, ela está idealizando engravidar, a gente vai olhar os sintomas que ela tem no período menstrual. Se ela tem dor de cabeça, isso já dá uma propensão a gente analisar que existe um perigo em engravidar, é uma possibilidade. Não necessariamente é um perigo de engravidar, pode ter sido uma outra situação que ela viu com mau olho a primeira menstruação, a menarca, ou ela trouxe uma situação com relação à sexualidade num contexto de bloqueio, ou ela viveu situações de hemorragias mesmo, sangramentos em excessos que foram incômodos para ela, ou causaram medos para ela. Então, cada vez que eu sangro, eu tenho uma sensação de incômodos com relação a isso. Ou simplesmente eu trago uma relação da história da minha família. Eu nunca vivi isso, mas lá atrás na minha família, algumas mulheres viveram grandes dramas, perdas de filhos, problemas que vieram no sentido de frustrações e acabaram trazendo então grandes dificuldades para eu me sentir bem comigo mesmo. Então eu já falei dos contextos de dificuldade em entender o período menstrual, então eu recebo a informação que eu simplesmente sangro e agora eu descobri que sangrar é um perigo porque eu não sabia o que era menstruação, então esse medo pode gerar uma tensão muito grande. Eu falei das perdas, das preocupações, dos abusos sexuais, ou
essas preocupações com relação ao sangrar que não é agradável para mim. Às vezes eu preferia ser homem, que sangrar é simplesmente um problema, então eu prefiro usar anticontínuo, que assim eu não sangro e esse sangramento não é um problema mais. Então para essa mulher, realmente usar o anticontínuo evita ela ter a dor de cabeça, mas o anti ele não trata a causa do problema. Ele mascara e a partir do momento que eu paro de usar o anticontínuo, a tendência é de os sintomas retornarem. Porque enquanto eu vivo a situação de frustração, eu continuo vivendo o processo de incômodo. E existem muitas pessoas que me mandaram mensagens falando sobre esse contexto relacionado a dor de cabeça no período menstrual. Essas são algumas possibilidades, mas cada caso a gente analisa de forma diferente. Uma chegou a me falar assim que o sangrar é um demônio que acontece na minha vida e acaba com o meu dia, estraga o meu dia e eu não suporto isso. Então eu prefiro me dopar, eu prefiro ficar de cama, que daí assim eu consigo passar por aquele dia de uma maneira melhor. E isso pode acontecer desde que tenha uma fragilidade. A princípio, nenhuma mulher deveria ter sintoma no período menstrual, ela simplesmente deveria menstruar. Só que como é muito frequente que mulheres tenham sintomas nesse período, acaba se colocando que é normal. E não é normal. A partir do momento que a gente encontra qual é o princípio do que aconteceu e que trouxe esse sintoma para essa mulher, a tendência é que ela deixe de sentir, seja a sensação de sujeira no período menstrual, de se sentir suja, seja dor de cabeça, seja dor nas costas, seja um mal-estar no corpo, ela não precisa ter. Mas quanto maior o conflito vinculado a um processo que aconteceu, seja de aborto, seja de medo de engravidar, seja da recepção ali da primeira menstruação ou de algum processo de sangramento que foi visto como incômodo em algum momento, ele vai ter um sintoma mais intenso, ele vai ter um sintoma maior. E geralmente a gente observa padrões de que quando uma mulher traz desde as primeiras menstruações o sintoma, ou ela viveu alguma coisa muito forte na infância, ou ela traz alguma coisa muito forte do transgeracional, da história da família. Então, quando uma mulher lá no passado, a minha mãe viveu um grande drama com relação a um aborto, minha mãe viveu um grande drama com relação a uma situação de receber a menstruação, ou a minha avó viveu um grande problema com o esposo dela, e ela pode trazer essa informação e desde as primeiras menstruações essa mulher começa a ter o sintoma. Ou se o sintoma começa depois de um tempo, que é uma das perguntas que as pessoas falam, mas a dor de cabeça surgiu só após os 33 anos, ou a dor de cabeça surgiu depois de eu já ter engravidado de um filho e depois eu comecei a ter dor de cabeça no período menstrual. Então a gente vai ter que analisar qual é o sentido de que o que aconteceu depois desses 30 anos, o que foi um pouco antes dos 30 anos, que representou que ou menstruar poderia ser algo incômodo, ou não menstruar poderia ser algo incômodo, porque às vezes se eu tenho 33 anos e eu vivo uma situação, mesmo que eu não estou casado, eu tenho um namorado e atrasa a menstruação, eu tenho um alerta, ou eu me vinculo a uma outra pessoa, minha irmã mais nova, engravida naquele momento e não era algo programado, porque não necessariamente eu tenho que viver essa situação, mas se eu sou muito próximo a uma pessoa que viveu isso, eu posso associar a mim o drama que a outra pessoa está vivendo e aí pegar para mim aquela frustração, me associando a isso e vivendo como se fosse comigo, como seria aquele processo. E aí eu acabo desencadeando às vezes até mesmo um sintoma em mim, me representando em cima daquela outra pessoa. Então é possível ter essas situações depois da nossa vida, em algum momento posterior, e isso entrar numa fragilidade. Eu já atendi mulheres que tinham esse padrão de sintoma após um tempo, onde ela possa ter tido uma relação extraconjugal e ter tido medo, uma insegurança de engravidar, como se não fosse um bom caminho, não fosse algo ideal para eu fazer, não deveria ter pulado a cerca, não deveria ter buscado fora do casamento. Ou trazido do transgeracional isso e já na primeira infância ter esse sintoma com relação ao período menstrual de uma mãe, uma mulher lá atrás, a avó, bisavó ter tido um filho fora do casamento. E aí trouxe essa relação que gravidez era realmente um grande drama, um grande problema,
uma grande frustração. Então por isso que a gente simplesmente vai olhar o que um pouco antes essa mulher possa ter vivido com relação a um sintoma. Se a mulher pode ter tido alguns sangramentos, que ela ficou preocupada com relação ao funcionamento do útero, ao funcionamento dos ovários, e ela foi fazer o exame e viram que tinha alguma disfunção, e a partir daquele momento, cada vez que ela menstrua, o cérebro liga o alerta, cada vez que tem um sangramento, liga o alerta, porque naquela época eu fiz exames e apareceu um tumor, apareceu uma alteração, um mioma no meu útero, então eu estou sempre no medo de viver aquilo de novo. Ou minha mãe teve um câncer de útero e agora, se eu tenho um sangramento, se eu tenho um escape, eu posso ter medo de viver aquilo que a minha mãe teve. Então eu posso me representar nesse sentido também, não necessariamente vínculos a abusos, vínculos com gravidez indesejadas e dessa forma, mas existem várias possibilidades que cada caso é um caso. Tem pessoas que falam assim, Ivan, você falou que esse perigo com relação ao medo de engravidar é o que pode causar dor de cabeça. E não somente isso, é uma das possibilidades. Porque a pessoa fala assim, eu não tenho medo de engravidar e isso não faz sentido para mim. De novo, temos a possibilidade de ser não necessariamente algo consciente. O medo de engravidar, às vezes eu tenho pacientes que tentam engravidar por muito tempo e não conseguem, e a gente vai olhar, porque ela está tentando, ela está idealizando aquela gestação, mas a gente olha no inconsciente dela e traz uma informação errônea, uma crença errônea sobre a dificuldade de engravidar. Quando a gente consegue trabalhar essa crença que vem às vezes dos antepassados, que um homem às vezes teve filhos fora do casamento, na história da família, que uma mulher teve uma situação de uma gravidez indesejada, e N fatores que podem vir, pode trazer para essa mulher, por mais que ela não pense racionalmente em um medo de engravidar, mas no inconsciente ter uma insegurança que traz esse princípio. E também algumas pessoas falam assim, eu sou virgem, não tenho medo de engravidar, nunca tive relação sexual, ou eu sou laqueada, eu não tenho mais esse perigo, e por que eu tenho dor de cabeça? Como eu falei, não necessariamente seja o perigo de engravidar que cause a dor de cabeça, tem outras possibilidades. Mas se a gente falar sobre esse contexto de perigo de engravidar, é possível sim, por mais que você seja virgem. Por exemplo, se o conflito é muito forte, quando a tua mãe engravidou de você antes do casamento, ou não era mais um filho, não era o momento mais de engravidar, ou financeiramente a gente não queria mais ter filhos, ou nesse momento a gente estava numa época ruim e a gravidez não foi bem recebida nessa fase, talvez possa trazer um processo, ou não necessariamente da mãe, mas a avó traz já um processo de que gravidez é perigo. Então, desde as primeiras menstruações, o cérebro já traz a referência da minha mãe, da minha avó, do que foi vivido lá atrás na família, e desde as primeiras menstruações, o sintoma já pode aparecer. Ou mesmo, como eu falei anteriormente, de que quando eu era adolescente, tinha 17 anos de idade, minha amiga engravidou. E aí eu posso associar aquela frustração que a minha amiga teve, ela confidenciou para mim que provocou o aborto, então eu posso gravar em mim aquela informação baseado em outra pessoa. Ou se a mulher é laqueada, não significa que lá dentro do inconsciente, o inconsciente saiba que ela não tem mais perigo. Racionalmente, o cérebro entende que eu tenho laqueadura, agora eu não tenho mais perigo de menstruar. Mas o inconsciente não é bem assim. Vamos dizer que minha avó, lá no antepassado, não tinha camisinha, não tinha anticoncepcional, teve relação e engravidava, tinha relação e engravidava. E ela teve 16 filhos. Chegou uma hora, talvez ela não queria ter mais gravidez. Então, cada vez que ela menstruava, era um alívio para ela, porque um mês a menos, um mês a mais aí sem ter engravidado. Então, eu tinha um tempo a mais sem filhos agora nesse momento. Então, para ela menstruar, talvez fosse algo bom, porque ali ela evitava, então, um mês a mais sem ter uma nova gravidez. E se isso trouxe a informação no inconsciente, ele não é racionalizado. No inconsciente, não adianta eu usar anticoncepcional, não adianta eu usar camisinha. O medo, ele aflora sem racionalizar. Então, por mais que eu tenha laqueadura, não é racionalizado, é algo instintivo que ficou gravado mais forte do que eu posso controlar racionalmente, que faz com que traga então um sentido inconsciente de medo a uma possível gravidez.
Então por isso que é interessante trabalhar o conflito original. Se não é meu, um conflito que veio da história da família, que pode ser trabalhado desde um contexto da origem emocional do sintoma. A gente olha o genossociograma com relação a uma constelação familiar, uma microfisioterapia, que trabalhe o transgeracional e consiga modificar essa percepção do que estava lá dentro, modificar todos os padrões que vieram nesse sentido da família, para que agora eu possa sair desse sintoma e não precise mais ter essa alteração. E me perguntaram também se, então saber isso basta para solucionar o problema? Não, você precisa identificar de onde que veio o padrão. Se você identificou, lá aos 18 anos de idade eu tive relação, atrasou a menstruação e aquilo me gerou um grande pânico, uma ansiedade também pelo dia seguinte, ou lá com 20 anos de idade eu provoquei um aborto e aquilo foi mal resolvido para mim, eu entendendo aquilo que passou me dá uma chance a mais de agora conseguir deixar esse passado para trás. Mas se é um contexto no transgeracional, você que é terapeuta tem que trabalhar o transgeracional ou indicar para alguém que saiba mexer na história da família. Do que alguém lá, minha avó, a avó do paciente, a bisavó, quem possa ter trazido essa informação para fazer um ato simbólico, para fazer uma ressignificação na história da família, para agora poder modificar aquela percepção e sair desse processo. Então, simplesmente identificar pode auxiliar o paciente a entender que aquilo não é mais um perigo e agora se ele tem a possibilidade de modificar essa percepção, sair do estresse, mas às vezes é importante olhar no transgeracional, o que possa ter vindo de bloqueio mais intenso, que possa então fazer com que essa pessoa fique travada no sentido, travada no medo de engravidar, travado no medo de ter relações sexuais com um parceiro, porque isso pode representar um abuso sexual às vezes na história da família, algum grande incômodo na história da família e pode fazer com que essa pessoa não esteja bem completamente. Espero que tenha gostado dessas informações. Se você tem pacientes nesse sentido, olha para todas essas possibilidades, o que pode fazer sentido ou não para ele, para que ele possa sair desse sintoma e ter uma qualidade de vida melhor. Curte aí se você gostou e te vejo no próximo vídeo.